Pessoal, vou fazer uma explicação bem rápida de como funciona o padrão de entrada de energia através desse medidor de energia aqui, tá? Ou como muitos chamam de relógio, né? Relógio de medição. Então o que acontece, galera? É o seguinte, esse nosso aqui ele é trifásico, porque aqui a nossa tensão ela é 380 volts, tá? Note aqui, ó, essas informações, ó, 120 a 240 volts, tá aqui a especificação, 120 amperes, 60 Hz, 4 fios, né? E 3 elementos. Medidor polifásico, eletrônico. Então são essas informações dele aqui, tá? E aqui é a linha onde entra os cabos de tensão que vem da rede geral. Aqui o diagrama, né? Como, por exemplo, o que vem do poste, entra aqui no medidor, que são esses bornes aqui, tá? E aqui sai as cargas, é onde vai para dentro da residência, onde vai gerar o consumo, que no caso são esses 4 aqui. Então aqui entra uma fase 1, fase 2, fase 3, certo? E aqui neutro, entra o neutro, que é para você converter aí a sua tensão. Você quer 380, com o neutro você faz 220. Se a tensão fosse 220 aqui, com o neutro, então essa tensão seria 110 volts através do neutro e o fase, tá? Conforme algumas explicações e alguns vídeos que eu tenho. Então aqui, ó, 3 fases e neutro entra aqui na linha, tá? Para dentro da residência vai entrar aqui as 3 fases aqui e sai o neutro, mas vai sair, né? Entra e sai, entra da rede e vem para dentro da residência. Então, se fosse só 220, 2 fases mais neutro, seria no caso aqui apenas os 2 bornes, né, de entrada, fase 1, fase 2, e o terceiro seria o neutro. Da mesma forma ali também, seria 2 fases e neutro. Ou se fosse apenas uma tensão, no caso 127, seria uma entrada de fase, uma entrada de neutro, uma saída de fase, uma saída de neutro. Como eu disse, esse medidor aqui é o medidor trifásico, para 3 fases, entrada de 3 fases mais a entrada do neutro, como para conversão. Sem o neutro você não consegue converter aqui no caso do 380 para uma tensão 220. As vice-presas do tomada 220 não consegue ter porque não tem o neutro. Mas hoje em dia é obrigado por norma você já fazer a instalação do seu medidor de energia, do seu padrão de entrada de energia já com o neutro, independente do que você vai utilizá-lo ou não. Lembrando que para alguns comandos, automação na residência, para funcionar ali através de comandos de um celular, de alguma coisa assim, você precisa, né, vamos dizer, interruptor inteligente, tomada inteligente, você precisa ter o neutro dentro da sua casa. Então toda a instalação de hoje, além de ser obrigado por lei, né, no padrão você ter o neutro, eu recomendo que você faça essa instalação para dentro da sua residência, independente de que você vá utilizar ou não. Quero lembrar algo muito importante também, pessoal. O mínimo para instalar o padrão de energia da sua casa aí, você tem que instalar cabos, o mínimo é 16 milímetros, tá? E disjuntor compatível de 63 amperes para ele. Então a seção do cabo 16 milímetros mínimo, tá? É o mínimo. O que eu quero dizer que você não pode colocar menos que isso, que a concessionária, pelo menos aqui da minha cidade, não vai fazer a ligação do seu padrão. Em algumas regiões é 10 milímetros, tá? Antigamente usavam até 4, 6 milímetros, mas por questões de norma, devido a muitos acidentes que aconteceu com a parte elétrica, foi mudando aí a dimensão dos cabos justamente para se adequar mais aos consumos das residências. Lembrando também que é importante calcular todo o consumo total da sua residência, entre chuveiros, o que você vai usar, geladeira, freezer, tudo, calcular, fazer o cálculo total de tudo que você tem na sua casa, que vai gerar um consumo, e através desse cálculo total da sua potência, vai calcular corrente, calcular tudo, para assim ver que tipo de cabo, que tipo de medidor é necessário para sua casa, entendeu? Beleza? Muito obrigado, forte abraço, valeu!